de Fátima Bernardo de Lima, Joaquim Vieira de Souza, Mário Jackson Vieira de Souza, José Benício Bernardo de Lima, Luiz Carlos da Silva Oliveira, Maria Sheila Mira Silva Mesquita, Antônio Adroaldo Lopes de Oliveira, Antônia Lopes de Oliveira, Luiz Martins de Queiroz, Rita Fernandes da Silva, Raimundo Vieira Salles, Antônio Rafael Salles Santana, José Oliveira do Nascimento, Joana Paula de Mesquita, Adriano Pinto de Brito, Antônio Vieira Barbosa, Maria de Fátima Brito Barbosa, Maria Maciel de Mó. Boa noite a todos. Escolástica nasceu na Itália no ano de 480 e faleceu no ano de 547 a.C. Irmã de sangue de São Bento e mulher de profunda intimidade com o Senhor. Fundou a Ordem das Beneditinas. A exemplo dessa religiosa contemplativa, valorizemos cada vez mais a vida de oração e honremos o Senhor com o coração agradável a Ele. De pé, acolhemos a equipe de liturgia cantando. A tua igreja bem feliz e unida, agradecer a ti, ó Deus da vida, com grande júbilo rezar, paz, e a comandou vamos anunciar. É tua igreja, Senhor, que canta com alegria, essa que busca amor, vivenciar todo dia, que vai levar salvação. Essa é a nossa missão. É tua igreja, Senhor, que canta com alegria, essa que busca o amor, vivenciar todo dia, que vai levar salvação. Essa é a nossa missão. Boa noite a todos. Boa noite. Sejamos bem-vindos a esta celebração eucarística em que nos reunimos mais uma vez como irmãos na fé para celebrarmos a vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. No início desta Santa Missa, reconhecendo que somos pecadores e necessitados do perdão e da misericórdia de Deus, cantemos nosso ato penitencial. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, piedade, piedade, piedade. Piedade de nós.
de nós. Senhor, que intercedeis por nós, junto a Deus Pai que nos perdoa. Piedade, piedade, piedade de nós. Piedade, piedade, piedade de nós. Deus Pai Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Rezemos esta Santa Missa pelo aniversário de Maria Aparecida Magalhães, que foi dia 9. Também rezemos pelos nossos novos dizimistas, Rosemilda Duarte Lima Souza, Clebiana Vieira de Souza, Antônia Jéssica Mesquita de Souza, Maria das Dores Rodrigues de Oliveira, Ana Maria Cordeiro de Andrade, Antônia Maria de Mesquita Sampaio e Aline Jorge Mota. E rezemos pelos nossos falecidos. Francisca Galvão de Mesquita, 7 dias. Geraldo Catunda Martins, 1 mês. Isaías Galvão de Mesquita, 8 anos. Arnaldo Cassimiro de Lima, 1 mês. Por todos os falecidos, cujos nomes já foram citados, e por aquelas intenções que estão em nossos corações. Celebrando a memória da Virgem Santa Escolástica, nós vos pedimos, Senhor, a graça de imitá-la, para que, a seu exemplo, vos sirvamos com sincera caridade e alegres obtenhamos os frutos do vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Liturgia da Palavra. Leitura do primeiro livro dos Reis. Naqueles dias, Salomão pôs-se de pé diante do altar do Senhor, na presença de toda a Assembleia de Israel. Estendeu as mãos para o céu e disse: Ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus igual a ti, nem no mais alto dos céus, nem aqui embaixo da terra. Tu és fiel à tua misericordiosa aliança com teus servos, que andam na tua presença de todo o seu coração. Mas será Deus pode realmente morar sobre a terra? Se os mais altos céus não te podem conter, muito menos esta casa que eu construí. Mas atende, Senhor meu Deus, a oração e a súplica do teu servo, e ouve o clamor e a prece que ele faz hoje em tua presença. Teus olhos estejam abertos noite e dia
sobre esta casa, sobre o lugar do qual dissertes: aqui estará o meu nome. Ouve a oração que o teu servo te faz neste lugar. Ouve as súplicas do teu servo e de teu povo Israel. Quando aqui orarem, escuta-os do alto da tua morada no céu. Escuta-os e perdoa. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Quão amável, ó Senhor, é vossa casa. Quão amável, ó Senhor, é vossa casa. Minha alma desfalece de saudades e anseia pelos átrios do Senhor. Meu coração e minha carne rejubilam e exultam de alegria no Deus vivo. Quão amável, ó Senhor, é a vossa casa. Mesmo o pardal encontra abrigo em vossa casa, e a andorinha ali prepara o seu ninho, para nele seus filhos colocar. Vossos altares, ó Senhor Deus do universo, vossos altares, ó meu Rei e meu Senhor. Quão amável, ó Senhor, é vossa casa. Felizes os que habitam vossa casa, para sempre haverão de vos louvar. Olhai, ó Deus, que sois a nossa proteção. Vede a face do eleito vosso ungido. Quão amável, ó Senhor, é vossa casa. Na verdade, um só dia em vosso templo vale mais do que milhares fora dele. Prefiro estar no limiar de vossa casa, a hospedar-me na mansão dos pecadores. Quão amável, ó Senhor, é vossa casa. De pé, aclamemos o Santo Evangelho cantando. Aleluia, 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 aleluia. Inclinai meu coração às vossas advertências e dai-me a vossa lei como um presente valioso. Aleluia, 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 O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram a Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem nem tomam banho, eles não comem sem tomar banho, e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar os copos, jarros e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão
sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe. E ainda: quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento que vós podereis receber de mim é corban, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim, vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis, e vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pode bater palma para a palavra de Deus. A gente bate palma para tudo, agora estamos querendo bater palma para a palavra de Deus. Pois bata, não vai ficar com vergonha não. Queridos irmãos e irmãs, que nos reunimos nesta noite para celebrarmos esta sagrada Eucaristia. O Evangelho que nós acabamos de ouvir, a primeira leitura faz um convite e um elogio para buscar as coisas de Deus e para caminhar nos caminhos de Deus, como o Senhor assim quer que façamos. No Evangelho que nós acabamos de ouvir, nós escutamos uma crítica de Jesus aos fariseus e aos mestres da lei, devido a deturparem o ensinamento, os mandamentos de Deus. Como Jesus nos apresenta, principalmente ali, honrar pai e mãe, como ele nos exemplifica. Durante estes dias, nós vamos encontrar inúmeras chamadas de atenção para Jesus, para aqueles mestres da lei, para os fariseus, mas não esqueçamos que esta chamada de atenção é para mim e é para nós, que somos os seus seguidores, os seus discípulos de hoje. O maior de todos os mandamentos que Jesus nos apresentou, ratificando já da antiga lei, é amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo mandamento que Jesus nos apresenta é semelhante a este: amar o próximo como a si mesmo. Não existe nenhum mandamento, nenhuma lei maior do que esta. Esta e este é o maior de todos os mandamentos: amar a Deus, amar ao próximo e nos amar a nós mesmos. Jesus deixou isto bem claro no Evangelho. Os discípulos de Jesus ali são criticados por não estarem obedecendo
alguns preceitos da lei judaica, da lei mosaica, que para nós hoje não é preceito de fé, não é doutrina de fé, mas, como o próprio Jesus diz, é preceito humano e hoje regras de higiene. Quem é que vai almoçar e não lava as mãos? Só se for muito porco. Quem é que chega em casa e não vai logo tomar um banho ali para poder tomar a refeição? Então hoje são regras e costumes nossos. E aqui é uma ressalva, é nosso mesmo, nosso brasileiro, porque é o povo que mais toma banho, é o povo brasileiro, pois os outros só é quando está sujo. Nós é que temos esse costume. Mas, e Jesus faz uma crítica, ali os fariseus criticam os discípulos de Jesus por não colocar em prática esses preceitos, essas regras de higiene, que para eles eram mandamentos de fé, preceito de fé. Se não colocar em prática, está pecando, está errando. Mas Jesus, ele chama a atenção, porque de certa forma, eles distorceram verdadeiramente o mandamento de Deus. E aí Jesus chama a atenção só para um, quando eles dizem: vocês dizem que é lícito deixar o pai e a mãe passar necessidade, passar fome, para consagrar o alimento a Deus. Isto a gente acha absurdo, mas eu vou só dar dois exemplos para vocês perceberem como isto é vivenciado, infelizmente, nos nossos dias. Como a fé ela é distorcida e como nós acabamos botando preceitos humanos acima do mandamento de Deus. Eu ainda era seminarista e eu estava fazendo uma semana missionária em uma paróquia. E nós estávamos visitando as famílias. Numa determinada casa eu cheguei, fui acolhido pela família, estava ali o casal, o esposo, a esposa e uma senhora que era a mãe dele ou dela, de um dos dois. E aí me acolheram, quando eu me apresentei, que era da Igreja Católica, estava ali em nome da paróquia, realizando a missão, pregando o Evangelho. Eles disseram para mim: tá certo, a gente acolhe, vamos escutar, mas nós pertencemos a tal igreja, não professamos a fé católica. Mas ali eu sentei, li o Evangelho, começamos a parte da palavra de Deus, começamos a conversar, e a conversa se estendeu. Eu acho que eles acharam que eu estava demorando demais. Aí disseram: me dê licença que nós vamos aqui dar no almoço e tal. Aí fiquei apenas com aquela senhora ali na sala. Aí aquela senhora disse assim: padre, vem aqui mais perto. Aí eu cheguei para perto dela e ela me disse assim: olha, no meu coração eu sou católica, eu amo a minha igreja, mas toda noite, quando eu vejo que eles estão dormindo, eu rezo o terço, contando nos dedos as Ave Maria e os Pai Nosso, porque eu tenho que dizer que professo a fé deles, vou para a igreja deles, porque é o jeito, porque senão eles não me dão comida, eles não me dão banho, até nego a voz para mim. Então eu tenho que dizer que sou da igreja deles, para eles cuidarem bem de mim. Aí você imagina que fé é esta que deixa a própria mãe passar fome,
que nega a palavra para a mãe, que deixa a mãe suja lá, não dá atenção. Pode ser tudo, menos o Evangelho de Jesus. Pode ser tudo, menos a palavra de Deus. Pode ser capricho humano, mas não é palavra de Deus. Pois você não está amando o seu próximo, pois você deveria, no mínimo, respeitar a fé do outro. Respeitar a fé do seu pai, a fé da sua mãe. E não, de certa forma, distorcer tudo aquilo que é fé. Então, isto não é, infelizmente, um caso isolado, uma situação isolada. Nós encontramos por aqui, por acolá, tais situações. Então é isso que Jesus faz a crítica. Aparentemente, vivemos o rigor de uma lei, o rigor de uma fé, mas na prática nós não atualizamos aquela fé. Nós vivemos a dureza da lei, mas nós não somos capazes de acolher o nosso irmão. A minha própria mãe, se não for do mesmo grupo religioso que eu nego a palavra. Pode ser tudo menos o Evangelho que Jesus nos ensinou. E nós poderíamos dar inúmeros exemplos de pessoas que dizem professar uma fé, mas não são capazes de amar o seu próximo. Vive fazendo mal ao próximo, vive fazendo mal para o outro, vive criticando, vive falando mal, vive fofocando, vive levantando falso. Pode ser tudo menos viver o Evangelho que Jesus ensinou. Pois Jesus nos ensinou a pensar no outro, a traduzir aquilo que nós aprendemos aqui no altar, aquilo que nós escutamos aqui no altar, na vida, lá na minha família, lá no meu trabalho, aonde quer que nos encontrarmos, traduzindo o mandamento do amor, o mandamento da acolhida, o mandamento de dar a outra face, de fazer a diferença. Ah, padre, mas é porque é todo mundo deste jeito. Mas você não é todo mundo. Você é cristão. Você vive este Evangelho. Você conhece esta palavra. Por isso que nós temos a obrigação. Não é querer, não. É obrigação de ser diferente, de fazer a diferença. Seja dentro de casa, seja no trabalho, fazer a diferença. Então Jesus faz esta crítica a eles, e esta crítica também, ela recai sobre nós, quando nós não somos capazes de amar, quando não somos capazes de olhar para o outro, capazes de acolher e capazes de atualizar isto que ele ensinou na nossa vida. Aquilo que nós vivemos aqui, quando nós vamos escutar a palavra de Deus, que o Padre diz, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, nós traçamos 3 cruzes sobre nós, na testa, para abrir o nosso pensamento, para que possamos entender, no coração, para que possamos acolher, e na boca, para que possamos anunciar esta palavra. E esta palavra anunciada deve primeiro transformar a minha vida, para que assim possa transformar a vida do outro. Que nós possamos acolher com amor esta palavra e traduzi-la no nosso dia a dia, em gestos, em atitudes na sociedade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Apresentemos ao Senhor os nossos pedidos, as nossas preces. A cada prece respondemos: lembrai-vos, Senhor. Lembrai-vos, Senhor. Dos ministros ordenados e leigos da Igreja, rezemos. Lembrai-vos, Senhor.
dos legisladores de nossa nação, rezemos. Lembrai-vos, Senhor. Das famílias que passam por dificuldade, rezemos. Lembrai-vos, Senhor. Dos que rezam dia e noite pela salvação do mundo, rezemos. Lembrai-vos, Senhor. Dos doentes e sofredores de nossa comunidade, rezemos. Lembrai-vos, Senhor. De cada um de nós, de nossas famílias, as pessoas que passam por tribulações, rezemos. Lembrai-vos, Senhor. Tudo isto te pedimos por Cristo nosso Senhor. Amém. Ofertemos a Deus a nossa vida, juntamente com o pão e o vinho, enquanto cantamos. A fé é compromisso que é preciso repartir em terras bem distantes ou em nosso próprio lar. Nós somos missionários, eis a nossa vocação. Jesus convida a todos a gerir seu me calar. Nesta mesa, ó Senhor, apresentamos pão e vinho, dons da terra e do trabalho. Pela igreja missionária vos louvamos. Veja a messe que precisa de operários. Esta mesa, ó Senhor, apresentamos pão e vinho, dons da terra e do trabalho. Pela igreja missionária vos louvamos. Veja a messe que precisa de operários. Há muitos consagrados anunciando sem temer, e tantos perseguidos dando a vida pela fé. Mas quem faz de sua vida o sinal de comunhão também dá testemunho, nos convida à conversão. Nesta mesa, ó Senhor, apresentamos pão e vinho, dons da terra e do trabalho. Pela igreja missionária vos louvamos. Veja a messe que precisa de operários. Nesta mesa, ó Senhor, apresentamos pão e vinho, dons da terra e do trabalho. Pela igreja missionária vos louvamos. Veja a messe que precisa de operários. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja. Senhor, concedei-nos colher os frutos da oblação que vos consagramos, para que, a exemplo de Santa Escolástica, purificados do velho fermento do mal, cresçamos numa vida nova. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, o nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação.
Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, recordando os santos e santas que se consagraram a Cristo por amor ao reino dos céus, celebramos a vossa admirável providência. Por ela, reconduzis a humanidade à santidade original e nos fazeis saborear, já aqui na terra, os dons reservados para o céu. Por isso, com os anjos e santos, nós vos louvamos, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Oração Eucarística segunda. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo, estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Faze isto em memória de mim. Mistério da fé. anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus.
Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai ao Senhor a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade, em comunhão com o Papa Leão, com o nosso Bispo Dom Vasconcelos, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também, na vossa misericórdia, dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição. Recordemos Arnaldo Cassimiro de Lima, um mês de Páscoa eterna. Isaías Galvão de Mesquita, 8 anos. Geraldo Catunda Martins, um mês. E Francisca Galvão de Mesquita, 7 dias. Todos os nossos parentes e amigos, e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos, Santo Antônio, nosso padroeiro, Santa Escolástica, que celebramos hoje sua memória litúrgica, e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. 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 Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. E enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vossa é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém.
A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a vossa paz, dai-nos a paz. Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz de quem nele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. Se calarem a voz dos profetas, as pedras falarão. Se fecharem os poucos caminhos, 1000 trilhas nascerão. Muito tempo não dura a verdade, estas margens estreitas demais. Deus criou o infinito pra vida ser sempre mais. É Jesus esse pão de verdade, viemos pra comungar com a luta sofrida do povo que quer ter voz, ter lugar. Comungar é tornar-se um perigo, viemos pra incomodar. Com a fé e a união, nossos passos um dia vão chegar. O Espírito é vento incessante, e nada de prender. Ele sopra até no absurdo que a gente não quer ver. Muito tempo não dura a verdade, essas margens estreitas demais. Deus criou o infinito pra vida ser sempre mais. É Jesus esse pão de verdade, viemos pra comungar com a luta sofrida do povo que quer ter voz, ter vez, lugar. Comungar é tornar-se um perigo, viemos pra incomodar. Com a fé e a união, nossos passos um dia vão chegar. O banquete na festa de os povos, só rico se sentou. Nosso Deus fica ao lado dos pobres, colhendo o que sobrou. Muito tempo não dura a verdade,
Graças e louvores se deem a todo momento. Santíssimo e digníssimo sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento. Ao Santíssimo e digníssimo sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento. Ao Santíssimo e digníssimo sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Era no princípio, agora e sempre. Amém. Oremos. Senhor, a sagrada recepção do corpo e sangue do vosso Filho nos afaste de todas as coisas que passam, para que, a exemplo de Santa Escolástica, cresçamos no sincero amor por vós aqui na terra e nos alegremos eternamente no céu, contemplando a vossa face. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Rezemos juntos a oração do dizimista para fazermos a nossa devolução. Aí do lado tem a foto de Santa Quitéria. Rezemos juntos. Senhor, dai-me inteligência para entender os fundamentos do dízimo, coragem para vencer o egoísmo e doar o meu coração, compreensão para perceber o verdadeiro significado da prática de contribuir, sabedoria para evitar o apego excessivo aos bens materiais individuais, discernimento para compreender o dever da gratidão que tenho para com Deus, fé para acreditar que Deus ama quem dá com alegria. Amém. Cantemos e façamos a devolução do nosso dízimo. Tem que ser agora, já chegou a hora da contribuição. Deus é pai da gente, mesmo de mas nos quer irmãos. Eu sou dizimista, vou ser dizimista, vamos partilhar o que Deus nos dá, todo o nosso amor. Eu sou dizimista, vou ser dizimista, vamos partilhar o que Deus nos dá, todo o nosso amor. Oh, que maravilha, festa da partilha sem obrigação. Deus é Pai bondoso, é tão generoso, multiplica o pão. Eu sou dizimista, vou ser dizimista, vamos partilhar o que Deus nos dá, todo o nosso amor. Eu sou dizimista, vou ser dizimista, vamos partilhar o que Deus nos dá, todo o nosso amor. Tem que ser agora, já chegou a hora da contribuição. Deus é Pai da gente, fez os diferentes, mas nos quer irmãos. Eu sou dizimista, vou ser dizimista, vamos partilhar o que Deus nos dá, todo o nosso amor. Eu sou dizimista, vou ser dizimista, vamos partilhar o que Deus nos dá, todo o nosso amor. Acolhei ao Pai os dízimos dos vossos filhos e filhas, e com eles sustentai os trabalhos da vossa igreja. E abençoai cada um de nós em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos sentar. Queremos convidar, tem sorteio? Pronto, vou estragar aqui, vou fazer o sorteio. Maria Aldenora Carneiro de Souza. Está aqui.
Quero só reforçar aqui o convite. Quem ainda não é dizimista, possa fazer esta experiência de fé. O dízimo é uma maneira que nós temos, é a maneira que nós temos de ajudar a nossa igreja, ajudar o reino de Deus, a construção do reino de Deus. Padre, mas Deus não come. É verdade, Deus não come. Mas a igreja, para se manter enquanto templo, enquanto movimento, ela necessita da nossa ajuda. Igual lá na nossa casa, pois para que a gente mantenha a nossa casa, a gente tem que trabalhar para ter o sustento para manter. Assim é a igreja. E a igreja, ela se mantém com as nossas doações, com a nossa ajuda. Por isso que o dízimo é um pouco, é a 10ª parte daquilo que nós ganhamos. 9 é nosso, 1 é de Deus. Daquilo que nós ganhamos para o sustento da casa de Deus, para ajudar no sustento da casa de Deus. Pois tudo tem seus gastos. A energia, a manter a igreja bonita, um som, chegar aqui está tudo bonito, tudo isso tem os seus gastos. Para ir para uma reunião, para comprar as toalhas do altar, tudo para ter o material litúrgico bonito, tudo isso são gastos, não é gasto, é investimento na casa de Deus. E esses investimentos, a gente só tem o recurso a partir das doações do nosso dízimo. Por isso que a gente pede, quem não é dizimista ainda, possa fazer essa experiência de fé. Essa semana, vou falar o fato aqui, mas vocês não vão saber quem é não. A pessoa procurou para que a gente celebrasse uma missa, aí eu fui e disse, não, vamos fazer o seguinte, nós já temos missa naquela comunidade, vá lá, coloque a intenção que a gente reza. E quanto é, padre? Não, você não vai pagar nada, você vai pagar os R$2 da intenção. Aí ele disse assim, as coisas estão mais baratas. Quando, infelizmente, nós temos que cobrar pela uma celebração, por um batizado, por um casamento, é a maneira que a igreja encontrou de se manter. Se todos nós tivéssemos a consciência de ajudar na casa de Deus, de ser generoso com as coisas de Deus, não precisava nada disso. Por isso que o padre botou missa na capela toda semana, para que a gente não precise estar chamando, padre, eu queria uma missa. Nós já temos a missa toda semana, a gente bota ali a intenção, é a mesma missa, como se fosse só para aquele meu falecido. É a mesma missa. E você, se você é dizimista, não vai pagar nada. Então, as taxas que nós podemos já ir tirando, a gente vai fazendo. Mas isso tudo vai dependendo da generosidade, do cuidado, do nosso cuidado com a casa de Deus. Porque o dízimo nós não pagamos, nós devolvemos. E é sinal de cuidado com a casa de Deus. Do jeito que nós gostamos lá da nossa casa bem arrumadazinha, nós devemos gostar também da casa de Deus. Não é luxuosa, mas como é bom chegar, tá os bancos bem limpinhos, está sendo ventilado, não está precisando estar se abanando, mas tem o ventilador ali abanando a gente. Como é bom. E isto é o cuidado de vocês com a casa de Deus. É o nosso cuidado com a casa de Deus. Porque tudo que tem aqui, este ventilador, esta toalha limpinha, os bancos, tudo é do bolso de vocês. Dos nossos dízimos, das nossas ajudas na festa, das nossas coletas, disso. Então, eu peço, se a gente não é dizimista ainda, faça essa experiência de fé. Você pode procurar o plantão e fazer a experiência. É uma experiência, pois
eu fazia lá na paróquia sempre esta dinâmica no começo de cada ano. Olha, comece a devolver o dízimo. Se a sua situação piorar, pode vir aqui que eu devolvo aquilo que você já deu. Graças a Deus, nunca ninguém chegou dizendo: padre, depois que eu comecei a devolver o dízimo, lá em casa a situação piorou. Não, a gente só escuta: depois que eu comecei a devolver o meu dízimo, a situação melhorou. Faça essa experiência. Não é me toma lá da cá, não, mas é porque nós nos tornamos conscientes. Porque quando nós temos esta consciência, eu vou valorizar mais a vida, eu vou valorizar mais as coisas de Deus, e a minha vida, ela é transformada. Não é algo automático, mas a minha vida, ela é transformada. Façamos esta experiência. Quem não é ainda, possa procurar o plantão e fazer a sua inscrição. Quem já é, eu tenho um pedido a vocês também. Eu acho que não celebrei aqui em janeiro não, então não pedi. Quem já é, se puder aumentar R$5 no seu dízimo, você já vai estar ajudando a nossa capela, a nossa igreja. É só um pedido. Se a gente tiver como fazer, nós vamos assim cada dia melhorando a nossa igreja, e com a graça de Deus nós chegaremos um dia que não precisará mais cobrar taxa para a celebração de nenhum sacramento, pois o nosso dízimo estará sustentando toda a nossa igreja. Mas isso depende de cada um de nós, e que a gente também transmita esta mensagem para os outros, não fique só para a gente. Às vezes a gente escuta: a igreja cobra isso, a igreja cobra aquilo. Transmita isso, diga: a igreja cobra porque nós não somos fiéis àquilo que nós deveríamos ser, que é o nosso dízimo, para que a igreja não precisasse disso. Então vamos fazer essa experiência, nós comunicarmos. Gostaria de comunicar a nossa agenda semanal. Amanhã, quarta-feira, às 7h, a gente terá o texto das mulheres. Quinta-feira, toda quinta-feira, está tendo a adoração Santíssimo às 7h, aqui na Capela de Santo Antônio. Sexta-feira, não haverá texto dos homens por conta do renovar. A partir de 6h, a gente estará na Igreja Matriz, rezando o Santo Terço, e após o Santo Terço, a gente estará realizando a motocarreata até o Colégio Dom Bosco, onde lá haverá toda uma programação especial. Neste sábado, dia 13, como de costume, todo dia 13 terá o texto das crianças. Esse sábado será um pouquinho mais cedo, às 5h, certo? Gostaria também de avisar que a partir de amanhã, às 8h, as inscrições para novos coroinhas estão prorrogadas para as crianças que desejarem ser coroinhas se inscreverem lá na Secretaria Paroquial. A gente também da Pastoral estará disponibilizando um link de um formulário para a pessoa se inscrever dentro da sua casa. Você só vai acessar pelo Instagram e responder todas aquelas perguntinhas que estarão lá. Ou, se você não souber, você pode ir diretamente até a Secretaria Paroquial realizar a sua inscrição. Boa noite a todos. Agradecemos a liturgia de hoje, aos coroinhas, ministros, PASCOM, ao Ministério de Música, Filhos de Davi, às madrinhas do altar que ajudaram hoje na limpeza da capela, Ivone, Lila, Gorete, a Lúcia do PP, a Doralice e Simonete. Agradecemos também ao plantão do dízimo e ao nosso padre Donício. Muito obrigada. Agradecemos também aos doadores da barraca de hoje, a Gleiciane, Ivone, Eliane Rodrigues, Georgiana, Cláudia do Leite, Maria Rita, Daniele, Gleiciane Souza, Aldenora, Edileuza, Tica e Eliane, agente de saúde. Agradecemos também ao Roberto, que ele é o responsável pela venda na barraca. Então, muito obrigado pela presença de todos vocês e que vocês possam sempre estar presentes
missas, celebrações e também nos textos e principalmente adoração ao Santíssimo na quinta-feira, a partir das 7 da noite. Obrigada. Boa noite, pessoal. Bom, tudo que é bom e nunca é demais, né? O Padre Domingos já falou muito sobre o dízimo, mas eu tenho ainda uma mensagem. Porque hoje é a partilha, né? E a gente aproveita para ler a mensagem e também fazer a prestação de conta da nossa capela todos os meses. Então, assim, mensagem da pastoral do dízimo. O dízimo é demonstração de fidelidade quando tenho consciência de que não estou sozinho no mundo e mais, que pertence a uma família na fé. Faço tudo o que posso para participar dela, oferecendo o melhor de mim. Ser fiel e ser perseverante na fé e no compromisso de evangelizar em comunidade. Muitos começam e desistem. São como a semente que cai entre os espinhos e morre, sufocado por outros interesses, que não são os de Deus. Sou um dizimista fiel quando contribuo continuamente, consciente de que a comunidade conta com a minha partilha. Cuido para não me distrair. Quando é hora de contribuir, faço a minha contribuição livre, madura e consciente. Senhor, acolhe o meu dízimo, fruto do meu compromisso com a igreja. Amém? Amém. Então, gente, aqui é a nossa prestação de conta. Eu vou falar aqui o que entrou na igreja, né, na capela, aliás. O dízimo. Nesse mês de janeiro, isso aqui é a prestação de conta de janeiro. O dízimo, 1.615. O repasse de 90% do dízimo para a matriz, 1.453,50. E aqui os 10% do dízimo para a capela, 161,50. A coleta, 125 e a barraca, 237. Já a saída, o repasse do dízimo, né? Eu já falei, 1.453,50. O pagamento da água da capela, 169,90. Pagamento da energia, 117,98. A internet, 77,41. Fizemos umas compras para a barraca, foi R$29. Compra de 5 litros de canja para a barraca, R$57. Lanche, né, para os trabalhadores da pintura ali, foi R$31,50. Serviço do altar do Santíssimo, como vocês estão vendo aí, foi R$2.450. Compras de materiais para a pintura do altar, R$46. Pago frete para a busca de um pilar da Capela São Francisco para a Capela Santo Antônio, R$30. Ou seja, hoje temos na nossa capela, no banco, né, a nossa capela, o banco, 5.956. E em casa, R$125,78. Essa é a nossa prestação de conta. Muito obrigada. Muito bem. Vamos agradecer a todos que vieram rezar conosco, convidar, reforçar o convite já feito pelo Pablo, mas o nosso retiro de carnaval, que acontecerá no dia 13, sexta agora, até terça-feira, dia 17, que nós possamos participar. Todas as noites teremos programação lá no Colégio Dom Bosco, com missa, adoração, palestra, formação, adoração ao Santíssimo. Logo na abertura, dia 13, nós teremos a abertura do nosso Ano da Paz, na Matriz, e lá na nossa programação, iniciaremos na Matriz, moto carreata até lá o Dom Bosco,
onde teremos a missa, e já abriremos nosso centro de carnaval com o show com Alexandre Melo. Então vamos participar. E no encerramento também teremos show com a banda Emanuel no dia 17. Então vamos participar de um carnaval diferente, um carnaval rezando, um carnaval na presença de Deus, o nosso renovado. Chamamos aqui à frente os aniversariantes da semana. Alguém aniversariou? Tem não? Pode, venha. Quero lembrar também que estão abertas as inscrições para a infância missionária. As crianças dos 11 aos 13 anos procurar a coordenação da capela e a Georgiana para fazer a inscrição, como também os coroinhas, a partir dos 6, 7 anos de idade, pode estar procurando, como o Pablo já falou. Cantemos parabéns para os nossos aniversariantes. Parabéns para você nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida, que Jesus abençoe essa nossa oração, que Maria nos guarde dentro do coração. Hoje é dia de festa, alegrar nossas almas. Parabéns pra vocês, uma salva de Sinceros parabéns, volte muitos e muitos anos de vida. Quero aqui agradecer a todos vocês que vieram rezar conosco. É uma alegria ver a nossa igreja cheia. Possamos todas as terças-feiras estar aqui rezando e participando também dos nossos movimentos. As famílias que celebram hoje os seus entes queridos, celebrem seus entes queridos, nossos sentimentos, e contem sempre com as nossas orações. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Santa Maria, Mãe de Deus, nossa morte. Amém. Dá-lhe, Senhor, descanso eterno e brilhe para eles a vossa luz. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Glorificai o Senhor com vossas vidas e de em paz, e que o Senhor vos acompanhe. Temos graças a Deus. Tenhamos todos uma boa e santa noite. Desejemos a paz de Cristo uns aos outros. Vamos passar lá na barraca para